Baby, congela, congela, baby, congela. Eu quando estou num boda ou na disco, eu sou mesmo assim. Eu te arrasto, não evito. Eu danço até ao fim. Baby, vem, como tu, não tem ninguém, não tem ninguém. E todo mundo admira com essa colada que congela bem. Só pode ser de Angola, e ela tem corpo de viola. O que me mata é como ela rebola. Yeah. E só a saia dela me descomanda. E eu já estou a delirar. Eu não espero nem mais um segundo pra começarmos a dançar. Congela, baby, congela. Baby, congela, congela, baby, congela. Muito boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um programa Conversas da Negra. Hoje este fim de semana decidi fazer o programa domingo, num horário mais familiar, a pedido de algumas pessoas que queriam participar hoje no programa relativamente ao assunto alienação parental. Ok? Então espero que gostem do programa. Hoje tenho comigo o convidado especial, Nsuzo Tola, que vai dar a sua opinião relativamente a este assunto. Eu acho que ele é um expertise. Ele, há algum tempo, acho que o primeiro post relativamente à alienação parental que eu vi dentro da nossa comunidade Palop foi realmente no profile do Nsuzo Tola. Na altura uma pessoa não dá muita atenção, obviamente, mas passado alguns tempos, ao ler sobre o assunto num website brasileiro, achei que era um assunto que realmente faz parte da nossa comunidade. Uma das coisas que eu gostaria de salientar, principalmente, não falo só falo principalmente na diáspora. Já falei anteriormente e comentei que nos nossos países natais, neste caso Angola, Moçambique, etc., este tipo de problemas realmente não acontece muito. Nós, pelo menos eu pessoalmente, e a maior parte das pessoas que eu conheço, cresceu com o seu pai e a mãe dentro de casa. Ou mesmo se o pai e a mãe não estivessem dentro de casa, o pai sempre esteve presente nas nossas vidas, na nossa educação, no nosso cotidiano. Mas ultimamente tem sido uma prática, vamos dizer, corrente nos últimos tempos, o pai ser afastado. Não digo que a mãe não seja, acontece também muito. Quando falamos de alienação parental, pode ser qualquer um dos genitores, ok? Pode ser tanto o pai a fazer alienação relativamente à mãe, mas pode ser também a mãe a fazer alienação contra o pai, ok? Neste caso com a criança. Mas um dos pontos que eu gostaria de tocar, e acho que é muito importante dentro da nossa comunidade Palop, é a ausência do pai negro. Ok? Parece que este assunto está continuamente presente no nosso cotidiano, porque é normal nós vermos os pais, entre aspas, negros, como ausentes, ok? Do cotidiano da família. Vamos dizer, tem muitas mães solteiras, ok? E o que é que acontece? O pai não está presente na educação dos seus filhos. E para mim, isto é essencial. Acho que para mim, para muitas pessoas, isto é essencial. Seria maravilhoso se a maior parte dos homens negros casassem com as mulheres com quem eles têm filhos, ok? Para os dois juntos poderem criar os seus filhos e darem uma educação coerente, neste caso, às crianças. Por vezes existe uma sensação que os pais negros são patologicamente propensos a abandonar os seus filhos, neste caso contribuindo para uma comunidade negra disfuncional, ok? Eu acho que que todos estes problemas têm uma repercussão dentro da nossa comunidade, porque se um pai não está presente na vida dos filhos, e se isto é uma prática, segundo alguns estudos que eu estive a ler, acho que mais ou menos 80% dos casais divorciados, existe uma alienação parental por parte de um dos genitores, ok? No meu ponto de vista, também existe uma certa mitologia em que o homem negro carrega esse estereotipo até os dias de hoje para destruir a sua imagem perante a sociedade, ok? Perante a nossa comunidade e, obviamente, perante a sociedade, que o homem negro é uma pessoa
má, é um agressor, enfim, nós sabemos qual é a imagem que nós temos para fora, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa comunidade e para fora da nossa comunidade também, ok? Mas hoje vamos falar basicamente relativamente ao síndrome da alienação parental. Sus, gostarias de explicar por palavras tuas o que é este síndrome e depois eu vou ler aqui uma pequena... Pois. Ok? Bem, em primeiro lugar, queria agradecer o convite que me fez e estou aqui na qualidade de um pesquisador. Exatamente. De questões que, no meu ponto de vista, são pertinentes, para as sociedades, e como membro da sociedade onde resido, não é? Aquelas questões que nos afetam, a gente procura sempre perceber quais são os motivos, quais são, nesse caso, as causas, para depois sabermos como lidar com a situação. Exato. Pronto, voltando à sua questão, o que é que... Na tua ótica, o que é alienação parental? Exatamente. Pois. Bem, eu vou ler aqui algo que eu escrevi para sim. tentar dar uma definição básica do que é esta problemática. Exato. Bem, o que eu escrevi é o seguinte: era uma vez um casal que se separa ou divorcia, no meio um filho oriundo de um casamento que chega ao fim e do qual ainda haverá pano para mangas. Muitas vezes os pais recorrem aos mais novos para expressar a sua indignação e tentam criar na cabeça da criança uma imagem negativa do ex. Exato. Do seu ex ou da sua ex. Bem, o caso não é novo e muito menos deixará de existir nas sociedades. A tentativa de ter o filho como aliado para tentar afastá-lo do parceiro de quem se separou, com críticas frequentes ou proibição de visitas, por exemplo, é uma definição básica do que é alienação parental. Exato. Mas para ser um bocadinho mais profundo, para as pessoas perceberem a problemática, não é? Exato. A alienação parental é o processo e o resultado da manipulação psicológica de uma criança em mostrar comportamentos desajustados e injustificados, com medo, ou seja, como medo, desrespeito e hostilidade em relação ao pai ou à mãe ou outros membros da família. Sim. No caso, estamos a falar de uma forma muito anormal, do tipo distinta e generalizada, de abuso psicológico e violência familiar, onde a criança é usada como uma arma contra o seu outro genitor, incluindo mesmo membros da família daquele genitor. Exato. Que nesse caso fazem parte do núcleo familiar da criança. Sim. Que passam a ser tidas como alvos do alienador, o que tanto para a criança quanto para os familiares rejeitados, neste caso, constitui uma violação dos seus direitos de acesso. Sim. E só para terminar, este ato constitui também prejuízo em ambos os princípios fundamentais, tanto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, quanto da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. Exato. Então, decidi ser um bocadinho profundo para nós olharmos para essa situação não como um mero acontecimento nas famílias, mas como um problema que constitui um verdadeiro mal social. Sim. Obrigada, Nessus. Isso é muito verdade aquilo que tu disseste. Eu vou dar também, eu tenho aqui a definição de alguns artigos que eu vi na internet, e tenho aqui algumas situações em que quando isso acontece e como as pessoas hoje em dia muitas pessoas hoje estão a passar por isso, ou muitos homens e muitas mulheres estão a passar por esta situação, mas não sabem como tratar e como
proceder quando este tipo de coisas acontece, porque as pessoas não sabem as situações em que estão presentes até elas acontecerem, ok? Muitas pessoas provavelmente estão a passar por alienação parental, mas não sabem que estão neste tipo de situação, não sabem que podem recorrer à justiça, não sabem quais são os tipos de manobras que muitas vezes o alienador faz contra a pessoa que está a ser alienada, neste caso, e contra a criança, e como prejudica a criança também nesse sentido. Segundo a definição que eu retirei, o síndrome da alienação parental é um termo que foi proposto por Richard Gardner. Isso é uma coisa que tu também me disse, me fizeste ver há algum tempo, em 1985. É uma situação em que a mãe ou o pai de uma criança a treina para romper os laços afetivos com o genitor, com um dos progenitores neste caso, ok? Criando fortes sentimentos de ansiedade e temor em relação ao outro genitor, ok? Estes casos acontecem frequentemente quando o casal se separa e um dos genitores tende a ter atitudes vingativas relativamente ao outro, neste caso criando um processo de destruição, desmoralização e descrédito, nesse caso do ex-cônjuge, daquela pessoa que já não está presente na vida dela, ok? E, neste caso, utilizando o filho como um instrumento de agressividade direcionado ao ex-parceiro. Estou correta? Sim, exatamente. Sim. Acho que é isso, que infelizmente é isso que muitas mulheres fazem hoje em dia e que alguns homens também o fazem, ok? Isto é um assunto muito sério e muito importante dentro da nossa comunidade, porque eu penso que quando um dos pais não está presente na vida de uma criança, há automaticamente um desequilíbrio da própria criança ou do adolescente, que depois vai crescer e vai ser um adulto, mas vai ser um adulto com um desequilíbrio, ok? Também vamos falar disso, ok? Neste caso, o genitor alienante, que é a pessoa que está neste caso, a alienar a criança, normalmente tem alguns indiciantes, ok? Neste caso, o genitor exclui o outro, neste caso o pai ou a mãe, dos cuidados dos filhos, por exemplo, não comunica ao genitor fatos importantes relacionados com a vida do filho, como escola, médico e comemorações importantes, toma decisões importantes também sobre a vida do filho sem comunicar o seu ex-cônjuge, ok? E transmite o seu desagrado quando a criança manifesta vontade em estar com o seu pai ou com a sua mãe, ok? Interfere excessivamente nas suas visitas. Por exemplo, muitas vezes o casal não precisa de ir a tribunal, apenas fazem um acordo oral, vamos nos separar, etc. Mas vamos dizer que este fim de semana a criança fica comigo, vamos dividir as férias, fazem um acordo verbal. Mas muitas vezes o que é que a pessoa que está a alienar a outra tende a tornar este tipo de, por mais que aquela ou ele tenha concordado com o acordo, mas faz com que este acordo seja dificilmente feito ou concluído, neste caso. Faz um controle dos horários de visita, por vezes organiza diversas atividades para meter ou fazer com que a criança esteja ocupada nos horários que previamente já tinha acordado com a situação, certo? E dificulta, neste caso, o acesso ao filho, no acesso à criança. Eu acho que isto são casos muito frequentes de muitos casais que já não estão juntos neste momento dentro da nossa comunidade. Eu vejo muitos, mas muitos. Eu vou dizer, conheço alguns, tenho alguns amigos dentro da comunidade e acredito que no SUS também, e 70% das pessoas que eu conheço, dos homens, têm problemas em ter acesso às suas crianças. Eu gostaria de saber algumas mamães que são, neste caso, as alienadoras, ou quando acontece ao contrário, quando são os pais. Gostaria que também telefonassem para a rádio, dessem o vosso contributo, a vossa opinião relativamente a este assunto, porque é importante saber o que é que vos leva a ter este tipo de atitude. Se quiserem telefonar para a rádio, o número da rádio é o 074 055 42498.
074 055 42498. Nessusa, tu achas que há alguma explicação quando um dos progenitores realmente tem este tipo de atitude? Bem, eu acho que uma das coisas que acontece é que a pessoa, nesse caso o alienador, Sim. pensa que tem o direito absoluto, não é de ser o único parente, Exato, pai da criança, nesse caso, e acha que pode tomar todas as decisões e no caso, como é natural que o pai ou a mãe participem na vida exato, da criança, a tentativa de participação ou a disponibilidade do outro genitor em participar na vida da criança constitui para aquela pessoa um ambiente não aceitável. Exatamente. Entende? E que, no caso, a única forma que essas pessoas acham de impedir que o outro genitor participe na vida da criança é começar uma campanha ou criar uma campanha de descrédito, exato, não é, do outro genitor. E como sabem que não conseguem fazer isso sozinho, segundo o que eu li, elas criam aliados, porque a palavra alienador vem de aliados. exato. Né? Então criam aliados, começando com membros adultos da sua família, Exato. amigos, e em muitos desses casos entram avós, tios, nesse caso da criança, e há certos casos em que, no caso, o pai liga para querer falar com a criança, e nesse caso o ponto de contacto é a mãe, que é muito normal. Exato. Ou no caso a mãe liga e o ponto de contacto é o pai. O alienador cria uma situação, porque obviamente as pessoas não estão a ouvir, não estão a ouvir o que é que está a ser dito do outro lado. Cria uma situação totalmente desconfortável. Às vezes põe-se ali aos gritos ou passa a dizer, mas estás a ofender-me, olha, ela vai me desculpar, tipo, se for a falar assim eu desligo o telefone, coisas assim, tipo, obviamente as pessoas que não ouvem o outro lado, não é? E, mas ele liga para isso, então começa-se a criar situações para convencer as outras pessoas que de facto aquela pessoa não está conformada com a separação. É uma série de coisas. De desconfortos, de situações desfavoráveis neste caso, não só relativamente à criança, mas relativamente à pessoa, denigra a sua imagem, não só para a criança, mas para os seus familiares. Sim. Então, neste caso, o ex-conjugo passa a ser o mal da fita, passa a ser o monstro, passa a ser o mal criado, passa a ser aquela pessoa que ela já não conhece mais. E em alguns casos, eu também já ouvi, em muitos casos, há certas denúncias, falsas denúncias de violência doméstica. Eu, no meu programa passado, falei sobre a violência doméstica, falei sobre o agressor, e eu acho que pessoas utilizarem este assunto de violência doméstica com falsas acusações é degradante e é uma ofensa para quem realmente sofre esse tipo de assunto. Porque nós estamos a usar um assunto que é importante, ok? Que muitas vezes as pessoas descreditam a violência doméstica contra a mulher. Então, se certas mulheres utilizam este assunto apenas para afastar o pai, neste caso, quando acontece, para afastar o pai da criança, eu acho que é totalmente errado. São situações que eu costumo dizer, se nós somos adultos, quando existe uma separação, existiu uma conversa, ok? Existiu um amor, existiu um respeito a certo ponto de uma relação. E quando deixa-se a relação e a pessoa, neste caso, se tiveram filhos, não temos que denegrir, desmoralizar e até pôr como é que eu ia dizer, pôr o carácter da pessoa com que nós tivemos em causa e praticamente fazer com que essa pessoa possivelmente possa ser prejudicada pela lei, neste caso, ir para a prisão
por uma denúncia falsa. Pronto, quando o Richard Gardner fez, ou seja, apresentou o seu diagnóstico, uma das coisas que eu li é que ele encontrou nas crianças que ele teve a fazer o diagnóstico ou a investigação comportamentos muito semelhantes. Exato. E isso fez com que ele também fosse investigar o comportamento dos possíveis alienadores e viam que essas pessoas falavam as mesmas coisas. Exato. Aquilo parecia como se fossem vítimas da mesma pessoa. Da mesma pessoa. Então foi a partir deste ponto que ele passou a considerar que de facto trata-se de uma síndrome, né? Uma síndrome. E infelizmente muitos países não consideram ainda a alienação parental um problema. Consideram um problema, mas não uma síndrome. Okay. Ou seja, então, em países como o Reino Unido, a palavra síndrome nem é autorizado a ser usado no tribunal, porque tem que ter uma base científica, nesse caso, científica acreditada. Sim. No Brasil e na América já é reconhecido como uma síndrome e já existe lei contra a síndrome ou mesmo o ato da alienação parental. E, bem, é um mal social que no meu ponto de vista deve ser abordado, as pessoas devem dialogar, as famílias têm que conhecer que isto existe, porque nem sempre que o nosso familiar vem fazer uma queixa sobre o ex, está a dizer a verdade. Exato. Nós temos é que verificar e também perceber que às vezes a separação é a solução para o problema que estava a ser difícil de se resolver. Exatamente. A separação devia trazer paz, porque se as pessoas andaram em brigas, não é? A separação surge para parar essas brigas. Exatamente. Entende? Não há necessidade nenhuma de criarem-se novos problemas, novos mal-estares, porque as pessoas precisam viver, porque precisam continuar com as suas vidas. E principalmente quando, como pais, não é? Dissemos todos de forma orgulhosa que amamos os nossos filhos. E se amamos os nossos filhos, não devíamos querer que os nossos filhos cresçam desequilibrados, não é? Exatamente. Porque o pai e a mãe são pilares, não, que auxiliam. Exatamente, né? O crescimento e a educação dos filhos. Né? Exatamente. E talvez por isso, e começou muito bem o programa com a sua introdução, quando falou sobre a ausência do pai negro nas famílias. Sim. Talvez este seja um dos problemas, não é? É saber lidar com o outro parceiro depois do fim da relação. Exatamente. E há um outro aspecto importante que também é preciso mencionar, que é o facto a alienação parental, principalmente cá na Inglaterra também, tem um interesse financeiro por detrás também. Sim. Por exemplo, quando há separação, o pai obviamente tem o dever de continuar a sustentar os filhos. Sim. Mas quando há partilha nesse caso dos direitos parentais, a lei deste país diz que o pai deve dar uma certa quantia. Exato. Mas quando não há essa partilha, o pai, ou nesse caso a pessoa ou o parente não residente, que não vive com a criança, tem de dar mais. Nesse caso, se a criança fica só com a mãe, o pai tem de dar mais. Sim. Tem de dar a quantia máxima. Exato. Okay? Então, muitas mães acham que é benéfico para elas não ter a presença do pai, porque garante uma certa quantia financeira. Que, do meu ponto de vista, não sei como
Eu para acho, utilizar isso? eu para mim eu não sou mãe, mas para mim acho que isso é totalmente errado. Eu acredito que antigamente, isso, como tu disseste, vem muito pronto, nós temos imigrado e enfim. Antigamente, eu costumo falar, eu sou feminista, sou uma feminista assumida, mas há certas coisas que eu ainda sou muito tradicional e se eu no dia que eu tiver o meu filho e se por acaso a relação com o meu parceiro não der certo, quem eu tenho que pôr em primeiro lugar é o meu filho e não as minhas necessidades, são as necessidades dele, ok? Não é por mais 50 libras ou 100 libras ao mês que eu vou tirar a possibilidade de porque é mais ou menos isso, não é mais que isso, não é mais que isso. Vou tirar a possibilidade do meu filho de partilhar e de ter um pai presente na sua vida, ok? Antigamente as nossas mães faziam o sacrifício de continuar com os nossos pais, por mais que eu não estou a falar de maus tratos, estou a falar por vezes traições, que nós sabemos que existia muito antigamente e hoje em dia também acontece, mas as nossas mães escolhiam fechar os olhos para o bem dos seus filhos, não delas pessoalmente, mas para que os seus filhos pudessem crescer com o pai em casa. Pelo menos é essa a percepção que eu tenho. Que as mães davam, vamos aqui utilizar um termo, uma gíria, né? Davam mão à palmatória, neste caso perdoavam, neste caso o parceiro, as traições e certas coisas que aconteciam com o casal, para que preservar o lar, para preservar o lar e, neste caso, a família e a educação das suas crianças. Mas hoje em dia acho que é totalmente o oposto. É que não é diferente, é totalmente o oposto. Neste caso, uma vez que as pessoas juntam-se e têm filhos, etc., parece que pronto, se aquela pessoa agiu mal, pronto, eu já vou deitar fora, já não serve, já não vou tentar, já não vou fazer nada, eu sou independente, sou mãe solteira, eu posso criar o meu filho sozinha, ok? Tu és pai, só tens que dar o dinheiro, também se não quiseres aparecer também não apareces, porque esse é o estigma que o homem negro hoje em dia tem, né? Que é a ausência do pai negro. Que o pai negro supostamente faz os filhos e abandona os filhos e abandona a mulher e etc. Então eu acho que esse estigma está cada vez mais a perpetuar-se. Exatamente. Na minha opinião, as mães ou pões a tua própria vontade em primeiro lugar ou pões a vontade do teu filho em primeiro lugar. E hoje em dia eu acho que as mães estão a ser egoístas e estão a pôr a sua própria vontade, vingança e destruição à frente, neste caso, do bem-estar dos seus filhos. Esta é só a minha opinião, pastor. Olha, há uma história que eu acho interessante partilhar aqui. Uma vez eu estava no trabalho, pronto, só para dizer, eu trabalho no setor de gerenciamento de imobiliários. Sim. E no entanto, eu estava a atender alguém que apareceu lá no balcão e à procura de uma certa pessoa. Exato. E chegou e disse que, olha, que eu estou à procura do senhor fulano. Sim. E só que eu não sei onde é que ele vive, qual é o apartamento, qual é whatever. E ok, a gente foi verificar no sistema, encontramos a pessoa, mas devido à lei de proteção de dados não se pode dar dados às pessoas assim, porque nem sequer sabemos de quem a pessoa se tratava. E eu perguntei, ok, quem é a senhora? Ela disse, eu sou filha dele. Não o vejo há mais de 20 anos. Tenho, neste preciso momento, uma doença terminal. Sério? E eu preciso encontrar-me com meu pai. Exato. Uau! Veio-me lágrimas aos olhos. Exato. Eu fiquei, uou! Isso é sério? Sim. Mas ao mesmo tempo eu tinha um trabalho a fazer. E pronto, eu disse, olha, não te posso dizer se essa pessoa vive aqui. Exato. Mas deixe-me o seu contacto, eu vou verificar noutros documentos para ver se encontro o contacto dessa pessoa, se por acaso vive aqui. Exatamente. E se eu encontrar, irei passar o seu contacto à pessoa. Eu disse ok, e por detrás dela estava a mãe dela, que estava, se manteve-se calada, não disse nada. Exato.
Eu disse, ok, tá bom. E eu disse, olha, boa sorte. Sim. Vai-se embora. E eu peguei o telefone, liguei para a pessoa, porque eu conhecia a pessoa. Sim. Olha, teve cá alguém com este nome, disse que é sua filha. E ele virou para mim e disse assim, olha, quando essa pessoa ligar, não vou, se essa pessoa voltar, não voltes a falar com essa pessoa. Se morrer, ok, mortes acontecem. Mas eu não quero ver essas pessoas pintadas, nem quero sentir o cheiro dessas pessoas. Sério? O que é que faria um homem? Realmente não querer sequer ver a sua filha ou... filha, tipo, exatamente. Mesmo eu dizendo que estava com... estava com uma doença terminal. Exatamente. Pronto, ele estava no trabalho na altura, depois, quando ele veio do trabalho, passou lá no balcão e conversámos. Sim. Ele disse-me, olha, eu amo muito a minha filha e fiz tudo para estar ao pé dela. Exato. A mãe dela causou muitos problemas, mas muitos problemas, que eu quase que suicidei-me. Meu Deus. Eu nem quero voltar a pensar tipo o que se passou comigo no passado. Um dia passou-se. Eu estou a ver uma nova vida, constituí uma nova família. Exato. E essa é a minha realidade atual. Nota, temos aí um homem que foi afetado por isto. Exatamente. Não é? Uma filha que está a ser afetada por isto. E se de facto é verdade o que ele me contou, está ali uma mãe por detrás, caladinha, do tipo, e a servir de espectadora neste momento. Digamos assim. Então, tipo, isso, obviamente, quando a menina era criança, ela talvez pensava que podia, que o que ela estava a fazer era a coisa certa. Era a coisa certa, exatamente. E, não é? Agora a menina é adulta, tem a sua vida, e vive os anos todos sem a presença do pai. E se realmente a alienação parental é algo positivo para a criança, porque é que depois de 20 anos ela foi à procura do pai? Ela foi à procura do pai, exatamente. Eu penso que essa é uma coisa que nós, os pais, devemos pensar. Exatamente. Porque eu tenho aqui algumas causas da alienação parental, algumas causas na criança, não estou a falar até a nível dos pais, mas a nível da criança. Na criança alienada, neste caso, pode apresentar um sentimento constante de raiva e revolta e até ódio contra o genitor que está a ser alienado e contra a sua família também. Neste caso, ela vai odiar, neste caso, vamos continuar a falar dar um exemplo, se fosse o pai, neste caso, ok? Vai odiar e ter raiva do pai e também vai ter raiva da família da parte do pai, porque já que ela não tem contato com o pai, também não quer ter contato com a família do pai, ok? Recusa-se quando, às vezes, porque por vezes a lei exige que a criança vá visitar o progenitor e quando, neste caso, a mãe, neste caso, permite, depois da alienação, a criança pode se recusar a dar atenção, a visitar ou até comunicar com o genitor, guarda sentimentos negativos contra ele, neste caso que não são compatíveis com a realidade, mas que sim são compatíveis com aquilo que a mãe, neste caso, por detrás, dizia contra o pai, ok? Neste caso só estamos a dar um pequeno exemplo, ok? Também as crianças também podem ser vítimas, neste caso podem apresentar distúrbios psicológicos como depressão, ansiedade, pânico, neste caso, uma vez mais crescidas, podem utilizar utilizador de drogas e de álcool como forma de aliviar a dor ou o problema relativamente a um dos genitores. Neste caso, ele vai ter, a criança, quando adulta, vai ter problema com os dois. Quando criança, vai ter problema só com um, porque está a ser alienada contra um dos progenitores. Mas uma vez que cresce, ela vai guardar mágoa da mãe, porque vai entender o que é que a mãe fez contra o pai, ou vice-versa, e vai guardar mágoa, se calhar dizer, mas se calhar ele também não lutou o suficiente para ficar comigo ou para me ver. Depois também há um outro tipo de revolta, que é o sentimento de culpa. Exato. Se calhar é por minha causa que eles ficaram assim. Exatamente. E só para dizer que pronto, eu li um artigo de um outro pesquisador, aliás, de um outro médico psiquiatra, sim, que dizia que em muitos casos, aliás, porque a criança alienada é leal ao alienador. Alienador, exatamente. Em muitos casos, essas crianças apresentam estarem muito bem, elas
tiram muitas boas notas na escola, não têm problemas nenhum, mas obviamente as adversidades de toda essa situação, elas depois aparecem mais lá à frente, na fase adulta. Exatamente. Elas manifestam-se mais tarde, porque não penso que por não ser normal, sim, não é? E por não sabermos o que é que elas pensam, o que é que a criança pensa, sim, o que é que ela acha da situação, exato, não é? E isso é uma pena, porque o alienador, ao conversar com o filho, ele só procura, ou ele ou ela só procura saber de coisas positivas dela ou dela mesma. exatamente. Então, obviamente, as crianças são inteligentes, Muito. elas apercebem-se o que é que as pessoas, neste caso, os pais querem ouvir. E às vezes dizem aquilo que os pais querem ouvir. Exatamente, porque vamos dizer que agora a criança mostra, quando a criança está a demonstrar, tenho saudades do pai, gostaria de ver o pai, e agora vem a mãe dizer, mas estás com saudades daquele X, porquê? Começa a desmoralizar, muitas vezes a faltar ao respeito, ele não quer, depois começa também a dizer, neste caso, ele não quer saber de ti, ele não liga para falar contigo, por mais que neste caso o pai liga e tenta ter contacto com o filho através da mãe, mas isso não lhe é permitido. Mas neste caso, para a criança, a mãe totalmente deixa-lhe a dizer, não, teu pai não quer saber de ti, ele nunca contactou, nunca sequer dá, se calhar muitas vezes ela diz que o teu pai também não dá dinheiro para te sustentar. Neste caso, bem ou mal, eu tenho um caso desses próximo e posso dizer que a pessoa, por mais hoje na fase adulta, ainda luta contra esses, vamos dizer, entre aspas, demónios, não são demónios, mas contra ele mesmo, porque não entende o porquê que o suposto pai que não estava lá, o que não é verdade, e vê, neste caso, a mãe como um pedestal, uma pessoa, como é que eu ia dizer, uma coisa perfeita, porque para ele aquela pessoa é perfeita. E neste caso a pessoa que foi alienada é que é o monstro, é que não teve ali nem para ele, nem para a mãe dele, e destruiu e etc. Mas no final das contas isso não é verdade. As pessoas, outra das causas também, como disseste, o sentimento de culpa, a pessoa pode chegar a cometer suicídio, ter baixa autoestima e mais tarde, quanto adultos, podem não conseguir ter uma relação estável, neste caso uma relação amorosa, casar e ter filhos. E eu vejo todas estas causas, eu vejo, neste caso, numa pessoa adulta que já foi alienada, e isso é muito verdade. Neste caso, uma das coisas que a pessoa, neste caso o pai, neste caso for a pessoa que está a ser alienada, pode fazer, é procurar entender o seu filho o máximo que ele puder, protegê-lo de qualquer situação e discussões que não são confortáveis, neste caso, à frente do filho. E claro, e buscar, acho que a maior delas todas é buscar auxílio psicológico e jurídico, obviamente. Mas acho que se não conseguir o auxílio jurídico, acho que o psicológico é essencial. Eu acho que sim. E eu acho que a partir de nós, os familiares, temos que prestar muita atenção nos membros das nossas famílias. Sim. No caso, quando sabemos que temos algum membro da nossa família que está a ter problemas na sua relação, exato, ou que estão na margem de uma separação, os familiares devem ficar atentos para protegerem principalmente o interesse das crianças. Sim. Não é? Quando o casal já não pode falar, porque as discussões são constantes. Constantes, exatamente. A nossa cultura, desenhou soluções para isso. Sim. Temos os tios que vão conversar, que procuram saber, ou seja, aconselham, dão um aconselhamento. Exato. E obviamente, se você é daquele tipo de jovem que cresceu a respeitar os mais velhos e a confiar na sabedoria dos mais velhos, você vai ouvir. De alguma maneira vai ouvir. Sim, vai ouvir.
E isso acaba por ser, ou seja, para nós os africanos, sempre serviu como um mecanismo para a resolução desses tipos de situações. Agora, estando a viver na Europa, onde toda toda a gente acha que é dono do seu nariz, Sim. não preciso de ninguém, eu é que tomo as minhas decisões, eu sei tudo, eu é que sei da minha vida. Então, dar soluções a problemas como esse, às vezes, torna-se totalmente difícil. Exatamente. Porque as pessoas que deviam ter o papel de aconselhadores passam a ter receio de dar uma opinião que vai contra o modo de pensar tipo da pessoa que, nesse caso, está a pensar em alienar, porque a alienação começa por uma decisão. Sim. Então, essa decisão, como é um pensamento, ou seja, é baseado num pensamento ilusório. Sim. Então, tem que se criar bases para manter esta decisão. E que bases são essas? São as mentiras. Sim. Né? Vai-se criando mentiras e depois uma outra mentira para defender a primeira mentira, depois a terceira mentira para defender a segunda e assim por aí continuamente, fora. não é? E depois torna-se numa síndrome, porque depois a pessoa torna-se numa pessoa mentirosa, patológica, não é? Porque passa a acreditar naquilo que está a dizer. Sim, essa é a realidade e realmente aconteceu-me assim, realmente fez isso. Exato. E depois, agora, tipo, as pessoas que estão ali a ouvir têm que pensar, então, mas esse casal ouvia sempre assim, mas por que agora já a mulher é a bandida, não sei o quê? Não, as pessoas estão desentendidas, é simplesmente isso. Elas estão desentendidas agora. Eu penso que é uma extrema responsabilidade. Sim. No meio dessa confusão toda, envolverem-se as crianças. Sim. É uma grande responsabilidade. Agora, por outro lado, há vezes que o próprio o genitor não residente, ou a vítima da alienação, às vezes, por não saber o que está a acontecer, Sim. e para tentar se defender, às vezes também vai praticando alienação. Exato, para se defender contra a alienação que está a ser imposta nela. Exatamente. Então a criança aí fica ainda mais confusa. Exato. Obviamente, melhor para a criança se um dos genitores perceber ou passar a ter noção do que é que realmente está a passar. E aí, tipo, a pessoa que se aperceber disso vai recuando, vai tomando uma outra atitude. Exato. E vai ouvindo mais, vai observando mais do que falar e fazer coisas, não é? Exatamente. É uma situação chata, e dizer que aqueles pais que passam por esse tipo de situações, existem organizações cá. Ouçam bem, os pais que estão a passar por isso, ok? Não só pais como mães, atenção. Sim, pais ou mães, pais em geral, ok? Os pais, neste caso, que estão a sofrer algum tipo de alienação por parte do outro progenitor, ouçam, porque é bastante importante, principalmente que as pessoas que estão residentes aqui no UK, há soluções para este tipo de problema, por mais que às vezes as pessoas ficam totalmente desesperadas e pensam que realmente não há qualquer tipo de solução. Então... É uma situação frustrante, porque, e antes de eu falar dessas organizações, é uma situação frustrante porque o pai ou a mãe, vítima da alienação, sente que lhe foi dado uma certidão de óbito de filhos vivos. Exato. Tu não ouves os teus filhos a falar, não os vês a dormir, não desconheces do progresso, nesse caso, do progresso LB. Desconheces do progresso das crianças. Exato. Na escola. Sim. E a próxima vez que falares com as crianças, sim, já ouves uma tonalidade diferente.
E isso é que te vai mostrar que realmente passou muito tempo. Exato. Desde que a última vez que viste o teu... E, no entanto, existem pessoas que não aguentam. Entram em depressão. Sim. Não têm vontade de trabalhar. Não tocam a vida pela frente. Então, para essas pessoas, é que eu gostaria de dizer que existem organizações Exato. que aconselham, mostram um outro caminho. Sim. Não é? E falam-te da realidade. Exato. Digam-te o que é que realmente estás a passar. Porque às vezes as pessoas entram em conflitos emocionais quando elas não percebem o que é que está-se a passar. O que é que está a passar? E não veem formas de resolver o problema. Exato. As pessoas entram em conflitos internos, há pessoas que entram em depressão e não saem dessas depressões, aí já é chato. Exato. E, então, pronto, existe uma organização que chama-se Family Needs Father. Ok, Family Needs Father, sim. É uma organização extremamente boa, eles entendem sobre a situação. Sim. Podem ficar horas e horas a falarem contigo ao telefone. Sim. São pessoas muito bem treinadas. Eles realizam seminários e nesses seminários tu encontras outras pessoas que estão na mesma situação, Sim. vão contar as suas histórias, explicar como é que lideram, como é que resolveram isso e aquilo, o que é que deve-se evitar falar com as crianças. Sim. Porque se tu ficas 6 meses sem falar com o teu filho, pois. Quando voltas a falar com o teu filho, vais querer falar, mas o teu pai, a tua mãe está a fazer isso. Não é isso que a criança quer ouvir. Exatamente. A criança passa a olhar para ti, realmente o meu alienador está certo. Exatamente, Ainda. porque eu chego em casa, o meu alienador diz-me isto, eu venho, finalmente, se calhar também está com saudades, quero passar tempo com o meu pai ou com a minha mãe, agora ela também vem com esta conversa que o teu pai ou a tua mãe é isto e aquilo, epá, e torna-se uma confusão dentro da cabeça daquela criança. E a melhor coisa para fazer é realmente meter na cabeça que vai levar tempo. Sim. Porque leva tempo. Porque não se trata de um comportamento baseado numa, por exemplo, numa decisão só para dar raiva, só para fazer alguém sentir raiva. Exato. Trata-se de uma condição, de um desvio comportamental, que nesse caso o alienador tem que resolver este problema que tem. Exatamente. E tem que primeiro descobrir qual é a causa, o porquê que o alienador está a fazer essas coisas. Sim. E muitas das vezes é o facto de que ele largou-me, ela largou-me, se eu não ficar bem, essa pessoa também não tem que ficar bem. As pessoas têm que move on. Mas nesses casos, quem não fica bem é a criança. Sim. Acaba-se por se prejudicar Exatamente. a criança. E os danos são... Hoje nós vemos aqui, nesta sociedade, sim, eu vou falar de nós os negros, que somos os mais afetados em termos de comunidade sem pais, não é? Hoje vemos que temos jovens com atitudes perversas, sim, não é? Temos cada vez mais jovens envolvidos nessas guerras de facas, mortes, gangues e por aí fora. Obviamente, se o pai não está presente, a mãe não vai na rua ver o que é que se passa. Exato. Aliás, ela normalmente, para ter um bocadinho de paz em casa, deixa os filhos sair. Sim. E só para dizer uma coisa, neste processo de alienação, uma das coisas que muitas mães fazem é o jogo da diferença. Ou seja, quando o pai vivia em casa, sim, as regras eram essas. Exato. Eram regras rígidas, não é? O horário para dormir é às 20 horas ou às 19 horas, tem que ir para a cama, porque tem que ir para a escola. Exatamente. E depois a questão dos namoros. Não há aqui pensar nisso, porque o teu objetivo é ir para a escola e ponto final. Por mais que as crianças chegam aos 15, 16 anos, dão uns beijinhos aqui e acolá, eles sabem que os pais não
não autorizam isso. Exato. Vão fazendo só mesmo naquela coisa que é uma brincadeira. Mas o que é que acontece com o jogo das diferenças? O alienador passa a permitir que a criança faça aquilo que o pai não permitia. Exatamente. Porque a questão é descreditar a intenção. O objetivo é tirar todos os créditos do... Qualquer tipo de qualquer coisa positiva vira sim, para coisa negativa. Para mim, tu podes fazer. Isso eram decisões do teu pai. Aqui, tu podes ir para a cama às 22, podes ir para a cama à meia-noite. E havia, por exemplo, tem amigos que estão nessa situação. Sim. Que ele entra no WhatsApp dele, está a ver o filho dele, 3 anos, 1 hora, tal, online, no WhatsApp. Tipo, coisas assim, tipo, e que acaba por prejudicar só a criança. Pronto. E voltando mais nessas organizações, há uma outra organização que é NAP, que é ANAAP. AAP, sim, que é National Association of Alienated Parents. Ok. Eles também são muito bons, são ativos de uma maneira diferente. Sim. Eles são mais ativistas e têm seminários semanalmente. Sim. E são mais constituídos por pais mesmo que estão nessa situação. Exato. Family Needs Father acho que foi a primeira que surgiu. Ok. Eles têm advogados, por exemplo, uma das coisas que é frustrante para muitos pais é levar o caso a tribunal. Exato. É claro que todo pai prefere resolver isso fora do tribunal. Eu acho que esse é o mais correto. Que sim, ambos os pais, porque as crianças, quando elas estão a crescer, eles têm aquela impressão que os pais sabem tudo. Os pais têm a solução para tudo. Sim. E quando eles veem os pais em guerras que elas até conseguem resolver, do tipo, mas por que não conversem? Exato. Quando a criança começa a duvidar da tua capacidade de dialogar, você passas uma imagem de que nasceu no sítio errado. Sim. Na família errada. Isso não é bom para a criança. Afeta a autoestima dela, porque toda criança quer ser parecida com seu pai, com a sua mãe. Exato. Não é? E então é detrimental. Sim. Para a criança. Para o crescimento da criança. Sim, totalmente. Pois. E depois, sobretudo, pronto, para além de alienar a criança, não é? Sobretudo também passa a alienar a noção de família. Sim. Não é? A criança perde noção do que é família. Não é? Começam a criar bonds com pessoas que não fazem parte da família. Amigos, nas ruas. Exato. Daí surgem as gangues, porque em casa é só confusão. Né? Às vezes a criança quer dizer, tenho saudades do pai, não pode dizer isso. Não é? Então, cria-se ali um ambiente de hostilidade. A criança sofre no silêncio, fingindo que está tudo bem. Exato. Acho que não está bem. Não está bem. Então, eu acho que nós, como sociedade, aliás, comunidade de angolanos imigrantes cá, eu penso que nós saímos lá das nossas terras para vir aqui à procura de melhores condições de vida, né? E usufruir das oportunidades que esse país oferece. E eu acho que é isso que nós devemos continuar a fazer. Procurar aprender, elevar o nosso grau de maturidade e para sermos verdadeiramente bons cidadãos. Exatamente. Eu acho que foi na altura do Natal, eu estava num grupo de amigos, estávamos num pub, eu trabalho com mídia, então trabalhámos com vários estudos e etc. E acabei por conhecer 2 moços, um deles nigeriano e o outro, por sua vez, congolês. Mas o que me fez realmente pensar, mas
realmente, mas o que é que acontece com os homens negros? Basicamente, tanto um como o outro, o pai deles não estava presente na vida deles, mas tanto um como o outro, o pai deles era angolano. Exatamente, foi por isso que nós também começámos a conversar. Quando eu disse que era angolano, eu disse, o meu pai também é angolano. Eu disse, então falas português? Ele disse, não, tu não falas português, porquê? Porque eu não tenho qualquer tipo de contato com o meu pai. Eu não cresci com o meu pai, nós não crescemos juntos. Ok. Depois estava a falar com outro moço e ele também disse uma coisa, não, eu não falo português porque eu não cresci com o meu pai. Ele disse, até uma certa idade eu ainda ia para a casa da minha tia, da parte do meu pai, mas depois também esse contacto com a família do pai também acabou. Acabando também esse contato com a família do pai, evidentemente que para falar português tinhas que conviver minimamente, mas ele nem assim pequenas frases ou palavras, a não ser como os ingleses dizem obrigado ou bom dia, é só, mas nem perceber, porque muitas vezes eles não falam, mas podem perceber, mas nem uma coisa nem outra. Então, cobrado, exatamente, então isso só mostra o quanto há uma quebra uma vez que as crianças crescem, ok? Na sua maturidade, por causa da falta da presença do pai. Okay? Por exemplo, nos casos, e eu por acaso já reparei isso, nos casos em que os casais são de nacionalidade diferentes. Sim. Após a separação, o que passa a ver é porque o alienador não destrói só a imagem do pai. Sim. Ele destrói a imagem do avô, do tio, até a imagem da tua nacionalidade. Exato. Entendes? Tipo, passa-se a criar rótulos para tudo que tem alguma ligação com aquela pessoa. Então, se isso é uma coisa boa de se fazer, se isso é uma coisa boa de se fazer, then, well, acho que não há necessidade de a gente estar aqui a falar. Exato. E aliás, se fosse uma boa coisa de se fazer, isso teria... Não seria um problema. Aliás, teria um impacto positivo. Sim. Traria um impacto positivo na vida dessas crianças. O que eu digo aos pais é que não desistam. Não desistam dos filhos. Se realmente vocês amam os vossos filhos, não desistam. Eles vão crescer e, obviamente, mais tarde vão se lembrar desse esforço. Mas sabes que o caso que eu estava a falar há pouco, que hoje em dia não é criança, já é um adulto de 35, 36 anos. Ele, a princípio, foi criado com a família da parte do pai, mais até os 5 anos. E depois, quando a mãe decidiu realmente emigrar, o pai disse, não, se tu vais emigrar para ter uma vida melhor, acho que deverias levar o teu filho, porque a nossa situação aqui também não é das melhores. Então, parece que a mãe fez assim de pirraça, tipo, ok, se vou levar o meu filho também nunca mais o vejo. Ela falou, e foi o que ela falou e foi exatamente o que ela fez. A partir do momento que aquela mãe, que não criava o filho, mas levou o filho dali para fora, naquela tarde, ele nunca mais voltou a pôr os olhos do filho até ele ter 20, já mais que 18 anos, 20, 21 anos, ok? Mas que obviamente quando esse filho voltou, já não era a mesma coisa. Primeiro ele não se lembrava, ele disse que não se lembrava de nada, disse que não se lembra até hoje de que nada, do tempo que passou. Também era uma criança de 5 anos. Sim. Hoje em dia também. O bond é feito, cria-se o bond por causa das memórias. Exato. Mas depois as memórias... Sim. Depois de 15 anos as memórias apagam-se. Não, essas memórias têm que ser contínuas, né? Exatamente, sim, exatamente. Ser contínuas, porque você tem boas lembranças, mas atenção, pai é pai. Sim. Não estou a dizer fazedor de filho, estou a dizer pai. Exato. Pai é pai. Pai quando faz filho. E mesmo com essas artimanhas criadas pelas mães, sim, se ele consegue fazer o esforço de estar nas reuniões da escola da criança, mesmo que ele não veja a criança, a criança vai saber que o pai foi. Mas, por exemplo, aqui, vamos dizer, por mais que se não tem nenhuma proibição do pai, pela lei, ir visitar a criança, o pai pode ir às reuniões da escola? Se não tem nenhuma proibição? Sim, da parte, tipo, jurídica.
É assim. Ou a mãe pode proibir o pai de sequer. Muita gente pensa que para ter direito à responsabilidade, que nós em inglês chamamos parental responsibility, Sim. que dá logo à pessoa os mesmos direitos que o outro genitor. Muita gente pensa que tinham que estar casados. Sim. Anteriormente, penso que há 10 ou 15 ou 20 anos era assim. Mas, atualmente, a partir do momento que você tem o seu nome no na certidão de nascimento da criança, tu partilhas dos mesmos direitos. A não ser que assim, a não ser que o contrário foi decidido por um tribunal. Sim. Então, você tem o direito de ir para a escola da criança e exigir o que seja lá o que você quiser. Exatamente. Você tem o direito de ir para a escola e dizer, olha, eu não vivo no mesmo endereço com a minha filha. Sim. Eu gostaria de receber os relatórios, né, como é que se diz? Do seu progresso, do seu desempenho, exatamente. da minha filha durante todos os trimestres. Exato. Quero que vocês enviam para mim, na mesma data que vocês enviam para a casa delas. Exato. E se for mais conveniente que vocês me enviem por e-mail, não me importo. Exato. Okay. Qualquer situação que acontecer na escola com a minha filha, do mesmo jeito que vocês informam, não vocês têm que informar em mim. Sim. As escolas criaram esses policies, porque eles sabem que as pessoas separam-se. Exatamente. Não é? Então, se um tem um direito e o outro partilha do mesmo direito, eles só têm que fazer o que tem que ser feito. Agora, o que acontece muitas das vezes é que muitos pais, por causa de toda essa frustração, acabam por desistir. Sim. E acabam por... É o que eu vejo, é o que eu vejo. Porque, primeiro, muitos pais cá não sabem dessas organizações, não sabem o que é uma alienação parental, sabem apenas que a mãe ou o pai está a dificultar o acesso à criança, põem o caso, supostamente procuram um advogado, põem o caso em tribunal, mas as custas são tão elevadas, que eles acabam por desistir. Existe também uma outra forma de se fazer isso. Sim. O maior custo está em pagar um advogado. Exatamente. É extremamente caro. É. Mas essas organizações, como por exemplo a Family Needs Father, sim, eles ensinam-te a defender-te em tribunal. Eles ensinam-te o que dizer, dizem o que não podes dizer. Exato. Ensinam-te como se dirigir a um juiz. Sim. Ensinam-te como fazer a carta, como preencher os formulários, tudo. Eles ensinam-te a fazer isso. Então, não tem nada de mágico que tem que se dizer perante um juiz do que, look, eu sou o pai dessas crianças, estou a ser impedido de ver os meus filhos. Exato. Estou disponível, mas claro, tem que haver evidências também que realmente está disponível. E às vezes, o mais importante é participar. O primeiro passo é participar na vida da criança financeiramente. Se estiver a trabalhar, contribui, faça uma contribuição. E depois, qualquer contacto que fizer com a mãe, escreva uma carta, faz e-mail, mesmo que não responderem, escreva, envia. Aquilo é tudo evidências de que você tentou. Procura serviços de mediação. Sim. Aliás, antes de ir para o tribunal pede para primeiro ir procurar um serviço de mediação. Pode ser às vezes familiar. Se familiar não há condições para fazer, vá procurar um advogado. Existem as autoridades têm serviços que são grátis também. Ok. Yeah. É só ligar para o seu counsel. Sim. Não é? E perguntar, procurar saber se tem esses serviços. É grátis. Obviamente, o outro genitor não tem a obrigação de aparecer, pode dizer que não quer, não é? E se assim acontecer, aí já pode levar o caso a tribunal. Exatamente. E pronto, diante de um juiz, não precisas de magia, nem de graduação. Exato. Não, o que vai dizer em língua inglesa, o juiz entende a sua língua, ele sabe o que é que você quer, pronto, e vais demonstrar que realmente estás fit, sim, não é? Trabalhas, tens casa,
podes acomodar os seus filhos. Exato. Isso é o mais importante. Exatamente. Acho que tudo o que falaste é bastante relevante. Espero que as pessoas que realmente precisam destas ajudas tenham ouvido quais são as organizações. Eu tomei nota das organizações que o NSUS nos deu e eu irei partilhar mais tarde no meu profile do Instagram e no profile do Facebook também do Conversas da Negra, para quem quiser ter acesso. Outra coisa, voltando ao assunto da ausência do Pai Negro, quem quiser telefonar e participar, telefonem, apesar que o programa hoje vai ser mais curtinho devido à hora. Amanhã é dia de trabalho para toda a gente, mas quem ainda quiser participar, participe. Liguem para a rádio, para o 074 055 42498, ok? Uma coisa que eu gostaria de salientar eu gostaria de dizer que existem sim ainda bons homens negros, Claro. ok? Não, às vezes as pessoas têm algumas dúvidas. Existem sim ainda bons homens negros que não traem as suas mulheres e que não abandonam os seus filhos, ok? Existem sim homens negros que são pais dedicados, ativos e responsáveis na vida dos seus filhos. Com certeza. E eu conheço muitos deles. E não me permitirei que muitas vezes criem rótulos relativamente ao homem negro quando não está presente na vida do seu filho. É importante que esses homens saibam que são valorizados. Sim. Porque muitas vezes o homem negro não é valorizado, principalmente na nossa sociedade, como pai, como marido. São sempre maioritariamente enxovalhados. Então é importante salientar que a presença do homem negro é essencial na vida de uma criança, é essencial numa família, ok? Para as meninas que estão aí, para as mulheres e homens que estão a ouvir, espero que ouçam esta mensagem e que realmente tenham noção que existem boas pessoas, existem bons homens, não vamos tentar enxovalhar, porque muitas vezes nós enxovalhamos a nossa própria, vamos dizer, raça, vezes e vezes sem conta. Somos o primeiro a apontar o dedo, somos o primeiro a discriminar, somos o primeiro a desacreditar qualquer coisa boas que façamos dentro da nossa comunidade, mas temos que entender que se nós não estivermos juntos nessa jornada, ok, é como uma família. Se os pais não estão juntos para criar um filho, mas cada um no seu canto pode cuidar do seu filho, ok? Há que estar apenas em contacto para um bem melhor e maior. Acho que isso é que é o mais importante, ok? Então, por favor, pensem que sim, que é importante o homem estar presente na vida dos nossos filhos. NSUS, não sei se gostarias de acrescentar mais alguma coisa. Sim, sim, é pronto, importante. eu acho que como adultos que nós somos, uma das coisas que devemos fazer, eu tento fazer isso, é todos os dias tentar ser a melhor versão de nós mesmos. Sim. Isso é muito importante e isso só vai fazer com que as nossas relações com as outras pessoas sejam melhores, não é? E até porque a sociedade é composta pelo núcleo de famílias, não é? Então a qualidade de vida dessas famílias tem um impacto na qualidade dessa sociedade. Neste caso, falando da nossa comunidade, nós temos que ter esta pretensão, esta vontade de querer ser pessoas melhores, não é? E, no entanto, alienar crianças inocentes contra o seu progenitor, eu acho que é um crime moral imperdoável, que não se entende. Não tem... Temos aqui uma pergunta. Está aqui o Mino Vandone, perguntou: e no caso de que o filho ou a filha não foram registrados com o nome do pai, essas instituições ajudam? Bem, elas ajudam a nível de, pronto, por exemplo, a Family Needs Father. O que eles fazem, eles passam informação necessária. Talvez o que eu sugeria é que ligasses para eles
para ver qual é o lado da lei que lhe protege. Ou seja, porque se você é pai, apesar de não ter o nome na certidão, isso não quer dizer que o nome não pode ser incluído na certidão. Exato. Se não está, então tem que estar. Sim. Então tens que ir atrás dos mecanismos que farão com que o nome esteja, ou seja, seja adicionado na certidão da criança. Não é impossível adicionar o nome tipo do pai na certidão da criança, e eu acho que essa é a resposta mais importante, que acredito que estejam interessados em saber isso. Sim. Ok. Continuando o que estavas a dizer, desculpa ter-te cortado. Comparei. Estávamos a dizer que é essencial, estávamos a falar a nível da comunidade. Sim. É essencial que a gente procure ser boas pessoas. Sim. É claro que não somos perfeitos, aliás, estamos aqui neste espaço terrestre para evoluir. Sim. Não é? Então, não faria sentido se fôssemos perfeitos. Sim. Como estamos aqui para aprender, para evoluir, então acredito que aquela mãe, aquele pai que é alienador, que está a nos ouvir, comece já a refletir que, pronto, alienar uma criança contra o seu pai ou contra a sua mãe é um pecado moral, é um pecado contra a moral da própria criança, e não ajuda a criança a ser melhor. Não ajuda a criança a crescer, não contribui na sanidade psíquica daquela criança de forma positiva. E como você é pai ou é mãe, o teu dever é contribuir sempre de forma positiva na vida do seu filho. Exatamente. Não é? Então, os problemas vão sempre existir, as pessoas vão juntar-se, chega um momento que se calhar não vão se entender, e às vezes vai ter que haver separação. Sim. E se calhar aquela junção foi para nos ensinar algo, não? Ou para nos preparar para uma pessoa melhor. Exato. Não é? Então, não podemos ver os maus acontecimentos só do lado negativo. Elas às vezes aparecem para nos preparar para uma etapa muito melhor, não é? Então, devemos ser defensores dos nossos filhos. Sim. E isso, no meu ponto de vista, significa amar a eles, dar amor a eles, e ensinar os nossos filhos a amar, as outras pessoas, e principalmente os seus progenitores. Isto é muito importante, é essencial. E, no meu ponto de vista, eu acho que a alienação parental não devia ter espaço nas nossas vidas, nem na nossa comunidade. Sim. Mas infelizmente ainda tem um lugar enorme relativamente a isso. Eu, infelizmente hoje, mas eu gostaria, quem vir o programa, as mamães e os papás que viram o programa, que foram alienados ou que estão a alienar, ou que não tinham noção dos problemas que isto traz para uma criança principalmente, mandem uma mensagem para mim no Facebook, ou uma mensagem no Instagram, expliquem as vossas razões. Eu gostaria de saber mais relativamente o porquê que, neste caso, o alienador, quais são... Eu sei já lemos quais são as razões, são vingativas, basicamente, relativamente a um dos progenitores. Mas será que a vingança é é a tua única ambição, é o teu poder máximo? Não pões as necessidades e as vontades dos teus filhos por detrás do nosso próprio orgulho e tudo mais. Então, não, mas gostaria de saber mais, até para ajudar as pessoas que estão a passar por isto. Como eu já disse, vou postar as associações no meu Instagram. E quem quiser ter mais informações ou falar mais com o NSUS, também pode entrar em contato com o NSUS, aqui ele tem um pouco mais de informações que eu, ok? Então fiquem em contato. Este foi mais um programa da Negra hoje. NSUS, não sei se falamos todos os pontos necessários relativamente a este assunto, se pegamos em tudo que deveríamos pegar. Eu acho que é um tema que devia ser... que devia passar no vosso espaço mais vezes. Sim. Talvez daqui a mais 2 meses. Sim. Assim como outros temas que são do interesse da nossa comunidade, porque foi o que eu disse.
Os programas de rádios, elas surgem para nos informar, para nos elucidar, para nos conscientizar, não é? No sentido de nos tornarmos pessoas melhores. Exato. Não é? Hoje estamos a falar de alienação parental, obviamente os programas de rádios têm tempo, né, para serem respeitados. Sim. Acredito que se calhar não falámos tudo, e aliás tenho a certeza que não falámos tudo, sim, mas eu estou aberto, sim, para um próximo convite, com talvez certeza, com um advogado aqui presente também seria ótimo, porque conhece exato, as bases legais, passar a informação aos teus ouvintes, exato. não é? Sobre... Porque acredito que há muita gente que está a passar por isto neste Sim, momento e que se sim, calhar sim. identificaram-se talvez só hoje. Sim, sim. Não, e deixa-me dizer uma coisa, não são só homens que passam por isso, existem mulheres que sofrem alienação, ou seja, tiveram uma separação sem muitos conflitos, mas no entanto o facto do pai não conviver com a criança sempre, sim, pode também ser motivo de querer cuscar, saber sim, mais o que é que a mãe está a fazer, exato, e às vezes dizendo coisas tipo desnecessária criança. exatamente. Não é? Que denigrem, neste caso, a imagem da própria mãe. Isso não é bom, isso não é bom. Isso, exatamente. Yeah. Sim, o Nsuso disse é muito verdade. O que eu estou a falar aqui, eu dei apenas exemplos, falando apenas em estatísticas, vamos dizer, em números. Sim. Acontecem mais homens, quantidade sim, com os homens do que com as mulheres, mas isto não quer dizer que também não aconteça com as mulheres. Neste caso, a criança está sob a guarda do pai, mas nesse caso está a ser alienada contra a mãe. Sim, e obviamente, sendo mulher, nós há uma tendência para o homem denegrir a nossa imagem de uma maneira um pouco mais profunda, vamos assim dizer, e destruir a nossa imagem perante aquela criança, porque por vezes eu acho que a mãe tem por vezes a imagem do filho, a mãe tem uma imagem de santa, não santa, mas tem uma imagem de pureza e de heroína na vida do filho. Eu não digo que o pai não tem, o pai também tem, mas acho que por vezes a mãe tem uma imagem mais, podemos dizer, mais profunda, talvez por ter carregado, exatamente, na vida, principalmente nos primeiros anos de vida, por vezes, nos primeiros anos de vida. E ao denegrir a imagem dessa mãe, vai, como já dissemos antes, automaticamente destruir, por vezes, também a autoestima, talvez impor uma culpa na criança. Será que a minha mãe não quer ficar comigo porque será que a culpa é minha? Será que eu fiz alguma coisa que ela não gostou? Então temos o progenitor que está a tentar alienar a criança, tem que ter muito cuidado nesse tipo de coisa, de assunto. A Karina Lopes disse nem sempre são vingativas, que ela relativamente ao que eu disse, às intenções, nem sempre são vingativas. Às vezes é o comportamento do progenitor, do outro progenitor, não ser responsável. Posso responder sobre isso? Pode. Ok. É assim, o direito de paternidade de um não diz respeito ao outro. Exato. Uma coisa é, por exemplo, se o outro genitor representa perigo na vida daquela criança, estamos a falar de uma outra coisa. Sim. Estamos a falar de um perigo à integridade física da criança que pode ser, nesse caso, cometida através do outro genitor. Exato. Por causa, imagina, conduzir embriagado, às vezes bater a criança sem motivos nenhum. Sim. Ou ralhar a criança sem motivos nenhum e achar que deves intervir falando com a pessoa. A alienação parental é uma outra coisa. A alienação parental é o desejo de um dos progenitores de excluir o outro progenitor da vida da criança. Exatamente. É simplesmente quanto isso. Exatamente, não tem a ver exatamente. Então, quanto à questão das
das responsabilidades, como ela disse, às vezes não é não ser responsável. Exato. Eu acho que talvez ela devia elaborar isso melhor, não ser responsável em que aspecto? Ela disse lutar com a namorada. Neste caso, se o outro progenitor tiver uma companheira e lutar com a companheira. Se o progenitor tem uma outra companheira. Tiver uma companheira e, neste caso, há casos de violência doméstica contra a companheira do progenitor. Por parte, neste caso, dele. Claro, aí já estamos a falar de um ambiente que não é favorável para se manter a criança. Sim, né? sim, então sim. Aí, neste caso, sim, concordo. Exato, exato, sim, sim. Sim, porque há situações e situações. Se há uma situação... Mas agora, a questão é importante dizer que os pais não devem procurar propositadamente razões para implementar as suas agendas secretas. Sim. Não devem haver agendas, porque a questão é, separou, exatamente, tem que meter mesmo na cabeça que não há volta. Se calhar vai haver volta, não sei, mas pronto. Se separaram, sim, é respeitar o outro, sim, o outro respeitar a outra, falarem sobre a criança e falarem sobre questões que devem ser conversadas. sim. Não é? Apenas isso. Agora, se a criança vai à casa do pai, ficas ali a pensar, qual é o próximo passo? Para a próxima semana, a criança não ir para casa do pai. Desculpa lá. Mas existe uma pergunta. Vamos dizer que a mulher pode proibir de todo... Por exemplo, a mãe, neste caso, ou o pai, pode proibir o outro progenitor se quer de ver a criança? Se não há nenhuma ordem. Os dois podem fazer isso. Mas se não há nenhuma ordem... Os dois podem fazer isso. Sim. Porque assim, imagina se eu às vezes vou à escola dos meus filhos. Okay? Imagina se eu for à escola do meu filho, pegar ele, levar à minha casa e ligar para ela, tu já não vês mais a criança. A polícia não pode ir à minha casa buscar o meu filho. Não? O meu filho. Ok. Não tem nada a ver. A polícia... Eu não estou a cometer nenhum crime. Sim. É meu filho. Agora, aqui a questão é o lado moral da atitude. Da atitude, exatamente. Perante a criança também. Para que eu irei fazer isso ao meu filho? Sim. Se eu sei expor-lhe esse tipo de... Se eu sei que ele ama a mãe dele, eu tenho que respeitar essa relação, essa relação que não me diz respeito. É a relação dele com a mãe dele. Então, a mãe também deve ter esta atitude. Exato. Mas o que acontece? Muitos pais, obviamente, vão à luta, enfim, mas esse sentido de posse, por parte de muitas mulheres, parte logo, e acredito que já ouviste muitas amigas a dizerem, eu é que fiquei com criança 9 meses na barriga, parte logo daí. Mas a criança já saiu, então, como é? É verdade. Ouço bastante. Parte logo daí. Então, na hora da separação, é claro que nós, os pais, conhecemos a qualidade das mulheres no que diz respeito à educação, não é? Mas depois, na hora da separação, fica aquela preocupação de como é que esta criança vai ser educada. Por quê? Porque a mãe educa a criança por via do pai. Sim. Ou quer dizer... Não é? Sim. Porque a educação é assim, o pai não fala muitas coisas. Aliás, eu lembro-me que eu só falo uma vez. Os muitos já sabiam. E o meu pai também. Sim, então, a mãe normalmente vai falando. Ela vai repetindo, parece um CD arriscado. Mas pronto, ela tem essa capacidade de fazer. Exatamente, foi feito assim, não é? Então, o pai... Ok. Temos aqui uma chamada. Alô? 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 Sim. Estou. Estou a falar. Karina? Sim, sim. Sim, Karina. Então, boa noite.
Oi, Vanessa. Estavas a escrever alguns comentários, então eu disse para ligar realmente para explicares o que por vezes acontece por parte dando exemplo de que tu és mãe, neste caso, o que é que acontece por vezes, razões pela qual não deixas ou preferes que a criança não esteja presente, que o pai não esteja presente na vida da criança. Bem, deixar não é questão de não deixar. Sim. Se calhar já lá vai o tempo que não deixava por o meu filho ser pequeno e não falar e não explicar realmente se acontecer alguma coisa, não acontecer, estás a perceber? Então acabas por ficar mais assim preocupada no aspecto de pronto, o meu filho é pequenino e está longe de mim, Exato. não sei se comeu isso assado ou cozido, com uma preocupação normal de todas as mães. Sim. Agora, de momento, por exemplo, o meu filho já está grande, já fala, né, já sabe explicar se acontecer algo de errado ou ligar para mim ou alguma coisa. Mas o que eu estava a querer dizer era que, às vezes, há certas mães que fazem pirraça, claro, que não deixam os pais verem os seus filhos por certos comportamentos, como, por exemplo, às vezes estarem com a namorada e voltarem à frente dos filhos, ou terem comportamentos que não têm que ter à frente dos filhos e afetar de uma forma as crianças também, não é verdade? Neste caso, a sua Porque às integridade vezes física. Sim. Sim, sim. Porque às vezes eu vou dar o exemplo, ok, o meu filho vai passar o fim de semana com o pai, pronto, mete-se nas bebidas, ou assado ou cozido, e pega e fica aí e pode ter confusões com a namorada, e se o meu filho estar a presenciar essas certas coisas também não é correto e acaba por afetar, como vocês disseram, e afeta o psicológico sério mesmo. Sim. Entretanto, como eu estava a dizer, mas também conheço certas mães que, por exemplo, não deixam os pais verem por, se calhar, os pais não darem dinheiro, ou porque os pais também, há certos pais que não se interessam nem um bocado. E eu às vezes pergunto-me, porquê de porem os filhos no mundo, ou pegarem e prontos dizerem que querem ser pais, ou por exemplo serem os primeiros filhos e não fazerem tudo pelos seus filhos. Sim. Não é? E E vice-versa, porque há mães também que tão pouco não querem saber. Eu conheço vários casos que os pais é que estão na guarda das crianças e as mães não estão, não é? Exato. Também já conheço vários, isso é vice-versa. Sim. Não tem nada a ver se é a mãe que carregou a criança por 9 meses ou não, ou se o pai não carregou nada, deixou de carregar, porque acaba às vezes por afetar ambas partes, tanto pais como mães também. Com certeza. Isso não tem nada que diga que as mães é que são as mais corretas ou que os pais é que não são, não sabe acudir. Isso depende muito, não estando a generalizar. Sim. Mas, no meu ponto de vista, há certas mães que fazem por pirraça, não querem deixar ver os filhos, os pais verem os filhos nesse caso, por certos comportamentos que eles não têm como homens, não é? Sim. Porque se formos a ver, a mãe é sempre uma mãe galinha. Então, se tu estás a pegar e levares um fim de semana ou o que for, umas férias com o teu filho, tens de tomar conta da criança em condições. E há certos pais que não têm capacidades para isso. Pegam os filhos, largam nas mães, que no caso é as avós das crianças, curtem a vida, vão um fim de semana, passeiam daqui, discoteca dali, assada, cozida, a criança praticamente acaba por não passar o fim de semana com os pais. Então, há certos motivos do qual as mães não deixarem e eu se calhar darem várias oportunidades que se calhar os niggas não mereciam, que é mesmo dizer isso, que são os niggas, né? E então é complicado. Entendo. E principalmente quando eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu, principalmente quando é uma mãe que dá tudo do seu filho e dá toda a atenção e batalha muito pelo filho para depois chegar o fim de semana e o pai não estar a fazer o seu devido papel de pai, não é? Porque se eles vão para passar o fim de semana, é para passarem o fim de semana e tentarem estar mais presentes na vida dos pais. Sim. E é como vocês também mencionaram, não é? Há certos comportamentos de crianças aqui, por exemplo, que não têm a presença de um pai. Sim. Porque é muito importante a presença de um homem na vida da criança, tanto menina como rapaz. Porque nós às vezes acabamos por ser, eu por exemplo acabo por ser mãe e pai ao mesmo tempo, mas às vezes sinto que o meu filho precisa da presença de um homem realmente
que ele ouça, que ele converse, estás a perceber? Exatamente. E às vezes é complicado, porque há certos homens que também não sabem ter esse tipo de atitude por mais idade que tenham. Porque eu conheço desde jovens a mais velhos que não têm a responsabilidade de um pai que deveriam ter. Porque a idade nem às vezes tem a ver se o homem é mais velho ou se não é. Eles têm mais Porque maturidade ou não. juízo. Exato. Exatamente. E algo mais agravante às vezes é que eu antes pensava assim, ok, este fulano que cresceu com o pai e a mãe, teve uma criação, ambos pais presentes na vida deles, e mesmo assim acabam por ser pais de merdas, desculpa a expressão, mas é assim que eles são. Ok. Que infelizmente têm espermas, não sei para quê, mas depois. É a realidade. Entendo. Karina, Mas obrigada. é assim, não é? Sim, entendo o que estás a dizer. Obrigada pela tua contribuição. Vamos responder. Eu vou deixar o Nsuz dar a sua opinião. E depois eu também vou dar a minha opinião. Fica atenta, tá bom? Tá bom, então. Obrigada. Boa noite. Obrigada Bom por teres programa para ligado. vocês. Obrigada. Obrigada por estares atenta. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Nsuz, o que tu achas de algumas situações que, neste caso, a Karina nomeou? Bem, eu acho que é interessante ouvir sempre o ponto de vista Sim, tanto de uma mãe como de um pai. exato. É importante dizer que pai e mãe devem os dois estar interessados na segurança da criança. Exato. E, obviamente, se a mãe notar que a forma ou o environment, nesse caso, o ambiente em que a criança está a ser exposta não é Exato. agradável, essa mãe tem que saber falar com o pai, ou seja, tem que procurar falar com o pai. Sim, Muitas das vezes, o que acontece é que este diálogo, esta forma de se fazer approach, não é da mais correta, porque nós temos que, às vezes, saber fazer um approach para a outra pessoa ouvir e não para a outra pessoa tapar os ouvidos e responder só. exato. Não é? Então, a partir do momento em que as pessoas separam-se, elas devem, não é fácil, né? Mas devemos procurar Sim. fazer assim, criar um ambiente do tipo saudável, não é? Que já disse que não é fácil, principalmente na margem da separação. Sim, Mas deve-se procurar um ambiente saudável em que o casal possa conversar Sim. e dizer, olha, eu não acho que o sítio onde levaste a criança é apropriado e Sim. por aí fora. Mas agora, a outra questão é, se esse casal ficou junto esse tempo todo, esse sítio que o pai está a levar a criança, será que levou antes? Qual era a opinião antes da mãe? Estás a ver? Porque esse pai quem escolheu é a mãe, e essa mãe quem escolheu. sim. Não, mas vamos dizer, os pais já não estão a viver juntos, vamos dizer que a mãe já tem o seu companheiro e o pai também já tem o seu companheiro. Sim. Eles não perdem. É assim, se formos levar a questão ao tribunal, se o pai pegar no filho, e se o pai ir para a casa da mãe, pegar o filho para levar para a casa dele, e ele pegar no filho e levar para a casa da avó, a avó é parte da família. Sim. Ela tem direitos de estar com o neto dela. E isso não devia chatear a mãe, no caso. Sim, aquele é o tempo dele de ficar com o filho. Porque o tribunal estipula assim, por exemplo, normalmente eles dão every other weekend. Sim. Não é? O que acontece muitas das vezes, eu por acaso há um casal que eu estimo muito a forma que eles lidam um com o outro. O pai vive num quarto, ele tem 2 filhos. E chega aquele dia que os filhos vão ter com o pai. Exatamente. E eu já tenho uma casa maior e às vezes ele, sendo um grande amigo meu, quer vir à minha casa e às vezes traz os filhos. Sim. E já houve momentos que a mãe ligou e pronto, só falar com o filho e ela, tipo, o filho diz, olha, estamos aqui na casa do tio fulano. Uhum. E a mãe diz, ok,
ok, tá tudo bem. Mas está tudo bem com vocês aí, né? Sim, sim, sim. Ok, tá bom, olha. Só liguei para saber se está tudo bem. Acabou. Ela não permite que o filho chegue em casa, fique a passar informações, porque depois se torna a criança fofoqueira. Sim. Você está a ensinar o seu filho a ser fofoqueiro. Não é? Agora, foi o que eu disse, a não ser que o ambiente em que a criança é posta, no caso do que ela citou, lutas, e isso não é agradável, tem que se conversar. Mas devemos sempre pôr em primeiro lugar a questão do envolvimento do pai na vida da criança. Isso é muito importante. Sim. Às vezes tem um maior mais elevado do que o dinheiro que ele não dá. Se nós formos a ver. Exatamente. Sabe? Porque o filho não sabe se o pai dá o dinheiro. O filho só fica a saber quando alguém diz a ele que o pai não dá dinheiro. Sim. Né? E depois ver também os motivos do porquê que ele não dá. Às vezes não está a trabalhar. You know? Às vezes perdeu o trabalho, não sei, whatever. E obviamente, se estiver a trabalhar, tem que dar dinheiro. Com certeza. Tem que ajudar. Então... É por aí. Eu acho que nisto tudo, obviamente, segundo aquilo que tu disseste, e continuando a tua trajetória, o teu raciocínio, é importante sim que os dois pais estejam presentes. Sim, isso é muito é importante sim. Por vezes nós queremos também, eu não sou mãe, mas por vezes, se nós temos um certo tipo de atitude na vida dos nossos filhos, por vezes também queremos que o pai lide da mesma maneira que nós lidamos, ou tenha as mesmas atitudes que nós fazemos, ou tente fazer o máximo de atividades naquele espaço de tempo, por mais que sejam só 2 dias que está com o filho. E quando por vezes acho que o que eu vejo de algumas amigas minhas é, se o pai, ok, vai buscar o filho e leva na avó, depois ele vai à vida dele e só vai lá buscar o miúdo dia seguinte, que é o dia que ele também vai trazer para a mãe. Por vezes há uma certa irritação, tipo, ok, vieste buscar o miúdo para passar tempo contigo, mas no final do dia não passaste tempo com a criança, que a criança passou tempo é com a tua mãe. Ok, não estou a dizer que são casos que são sempre, que são incidentes, mas por vezes tenho a certeza que acontece. Como tu disseste, é o tempo que o pai tem com a criança, por mais que o pai não fique com ele, a família também tem o direito de passar o tempo com a criança, mas acho que por vezes, acho que é o normal, que às vezes pode provocar um certo tipo, como disse, de irritação às mães, se o pai não está a proceder da mesma maneira. Mas aí está a questão. Não devia. Não devia. Sabes o porquê? Eu entendo que não devia. Eu acho que nenhuma mãe iria gostar que o pai defina o padrão de mãe que ela tem que ser. Sim. A não ser que o comportamento viole a integridade física ou, sei lá, afeta a criança de alguma forma muito negativa. Não é? Mas se não afeta, se a criança está no ambiente familiar, é da família dele, é assim que ele decide ser pai, não é? O que pode fazer é talvez ter uma conversa amigável com ele. Mas por que não passas mais tempo comigo? Às vezes reclama isso, chamar a atenção, tentar arranjar uma forma de chamar a atenção. Exato, chamar a atenção, ou neste caso ter uma conversa com o pai. Fazer julgamentos, porque no fundo, come on, nós sabemos, os homens também têm uma opinião. Sim, sobre com certeza. A forma que muitas mães são, Sim. mas preferem não expor isso. A partir do momento que há separação, pode ser uma conversa e dizer, olha, os miúdos agora têm estado a chegar a casa tarde. Porquê? O que é que se passa? São as novas regras da sua casa? Ok, tá bem, não concordo, acho que devias... Agora, e não dizer, na tua casa, você tem que fazer assim. Tu estás aí, ponto de retorno, que já não te pertence. Estou a perceber. Vamos dizer, o Domingos Martimão disse, ambas as partes, em primeiro lugar, têm que ser respeitados sempre os direitos da criança. Não o que a mãe pensa ou o que o pai pensa em fazer no comportamento errado, mudar no comportamento errado, de usarem a criança e vice-versa, verdade? Ok. Bem, pessoal, obrigado, Karina, pela tua contribuição, obrigada, Domingos, pela tua contribuição, obrigada a todos aqueles que estiveram presentes hoje no programa Conversa da Negra. Estamos a chegar à reta final
deste programa. Espero que tenham gostado, espero que tenham levado bons conselhos, espero que tenham tomado nota de algumas associações. Se não tomaram nota, eu vou postar as associações no meu perfil de Instagram e do Facebook, ok? Qualquer outro tipo de problema, qualquer outro tipo de contacto, se quiserem mais informações relativamente a este assunto, contactem-me ou contactem-me no Suso Tola através do Facebook, podem lhe mandar uma mensagem. Se não quiserem contactar diretamente, contactem-me a mim e eu posso falar com ele e fazer qualquer tipo de pergunta que possam desejar, tá bom? Neste caso, só posso desejar uma continuação de um bom domingo, ok? E de uma boa semana laboral. Obrigada e boa noite. O Tola, muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Foi essencial para falarmos sobre este assunto. Espero ter aqui mais vezes. Tens o meu número. Obrigada, pessoal. Continuação.